A paz do Senhor Jesus, estamos aqui juntos, graças a Deus, para o primeiro culto deste ano. Vamos aproveitar esse primeiro culto para agradecer o ano passado todo, que o Senhor nos abençoou, nos guardou, manteve a sua igreja em pé, graças a Deus. Somos agradecidos a Ele por tudo que Ele fez e vai fazer na nossa vida, na igreja, neste ano, com certeza. Preparamos um culto especial com o louvor do coral e uma palavra direta para o teu coração, abençoando a nossa vida. Estejamos todos unidos nesse próximo ano, orando, adorando a esse Deus que nos guarda e nos abençoa sempre.
João 10:10, é um texto bastante conhecido, nós vamos só começar por ele e depois vamos logo para uma outra passagem, mas eu queria começar por esse texto que diz assim, olha, o ladrão, isso é Jesus ensinando aqui, o ladrão não vem, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, nós temos um que veio para matar, roubar e destruir. Exatamente, é isso a função dele, e é isso que ele se esforça, e é isso que ele faz, e é isso que ele busca todos os momentos da nossa vida, atingir-nos nessa situação. Mas tem um que veio para nos dar vida, e não é qualquer vida, não é uma vida, não é uma vidinha assim, não vai dar valsa, não, é vida e vida em abundância. Não é abundância de dinheiro, dessas coisas, porque se você trabalha e Deus te dá. A abundância que Deus nos dá é confiança, é certeza, é bênção, é você entender que você é importante para Ele, é entender o preço que Ele pagou pela sua vida, e você ter ali a alegria, sabe? Nós só damos valor, isso é um dito popular, né? Só damos valor quando perdemos as coisas. Mas são momentos preciosos que a gente tem que viver. Nós tivemos lá no batismo, tivemos uns momentos de conversa, né? Os pernetas jogaram bola lá e tal, e o pessoal depois do batismo foi na piscina, foram momentos agradáveis, não precisou banquete, não precisou nem festança, nada. Foi momentos agradáveis, que um conversou com o outro, outros foram lá, olharam, passaram momentos ali. Sabe, irmãos, nós só damos valor quando isso não acontece. Só. Mas devíamos estar um pouquinho mais agradecidos. Sabe? Quando você passa uma noite que você não dorme bem, com alguma dor, ou com alguma uma instabilidade qualquer da sua saúde, tá? No dia seguinte que você fica o dia com o farol baixo, porque você não dormiu nada, no outro dia que você tem um sono normal, um sono que você dá tanto valor, você fala, hoje eu descansei, né? Se não tivesse tido uma noite anterior ruim, você não ia dar tanto valor para as coisas que o Senhor nos dá de graça e pela graça. Vida abundante, vida abundante. É isso que Ele nos promete, não é verdade? Isso faz nos levar e a pensar, como eu já disse, que Deus é multiplicador de bênção na nossa vida. Ele multiplica. Ele multiplica. Deus eu vou usar um termo, entenda que eu vou dizer espiritualmente, Deus é exagerado. Ele não te dá a bênção em conta-gotas. Ele não te proporciona o Espírito Santo assim na medida de um remédio. Não, Ele derrama o Espírito. Ele transborda o Espírito. Ele transborda o teu coração. Veja, numa porção sacudida, recalcada e que transborda. Isso é vida em abundância. É passar da conta. Né? E Deus faz isso conosco. Quantas vezes você pediu uma coisa e Deus deu muito mais? Quantas vezes você pleiteou isso e Deus te deu isso assim grande, ó? Quantas vezes eu pelo menos já falei, quantas vezes eu falei, Senhor, eu não esperava tanto, sabe? E tudo isso, irmãos, não são valores, não são coisas que você... também, pessoas, nós tivemos testemunho aí da Edinalva e tal, que o Senhor surpreendeu com o que tinha de bênção na vida dela. Verdade. Agora, tem dias, meus irmãos, que uma coisinha desse tamanho para você é grande. Eu estou que nem o apóstolo Paulo na minha vida. Eu aprendi a ter muito, né? Eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a conviver com nada, eu aprendi a ter o suficiente, sabe? Eu estou meio escolado nisso aí. A minha vida toda, e a Cecília, que me acompanha somente há 37 anos, nós fizemos 37 anos agora que dia que foi? Segunda? Quarta? É dia 1º, que dia hoje é 5, eu já perdi até conta. Quarta-feira,
Nós fizemos 37 anos de casado. Então nós aprendemos a ter tudo isso e não ter nada também. Eu lembro uma vez que a situação estava difícil lá em casa e tal, eu parado e tal, e coisa e tal. E quando a gente está em casa, a gente está meio assim, vamos arrumar o que fazer, vamos arrumar guarda-roupa, não é? Vamos ver as coisas e tal lá. E nós começamos a mexer nas gavetas, eu achei uma bermuda antiga minha, tempo que eu entrava nela, o gordo nunca volta para trás, né? Ele sempre vai crescendo. E eu achei uma bermuda daquelas que não entra mais, sabe aquelas que só chega no joelho? É antiga e tal. E ela falou, vamos dar para você. A gente tem lá um pessoal que tem um asilo e tal, passa lá, e a gente separa algumas coisas sempre. Então, vamos dar lá para o rapaz que vem pegar e tal. E ela falou, bom, e a primeira coisa que a gente faz quando vai, põe a mão nos bolsos, né? E eu pus a mão no bolso assim, peguei uma notinha de R$50, assim. Você lembra disso, Cecília? Eu falei, puxa vida, salvou a semana, salvou a feira isso aqui. R$50, pastor, mas R$50? Ué, para quem não tinha menos 50, estava nem zero, estava negativo, 50 é salvador, é abençoador, é a porção que nós precisávamos ali naquele momento. Isso é abundância? Lógico que é. O que é mais ter abundância? Eu trabalhei por 2 anos nesse shopping Eldorado aí que vocês conhecem aí. Eu trabalhava na firma que fazia a limpeza do shopping, certo? Eu falava assim, a gerente da conta, eu era da conta do shopping. Nós tínhamos lá, eu tinha lá, sob a minha supervisão, 165 funcionários. Você pensa que limpar shopping é fácil? 165, né? Olha só o trabalheira, porque desses 165, 45 eram homens, o resto era tudo mulher. E vou te contar uma coisa, você administrar 100 e tantas mulheres trabalhando não é fácil. É fácil, né? Nós estávamos conversando essa semana com o irmão aí, juntou 2, 3 é motim. Então você precisa organizar, não é verdade? E todas as coisas. Mas onde eu quero chegar com isso? Dentre elas, tinha toda espécie de aves ali, com toda a penagem diferente um do outro. Mas tinha lá umas irmãzinhas crentes, certo? Onde eu quero chegar, todas elas, o salário, você sabe que é o salário piso, né, que ganha isso aí, esse pessoal. Não tem mais, é só o superintendente, ou o gerente, ou o supervisor. O resto que eu digo, a grande 95%, 98%, é o salário base. Que fala, não é o mínimo, é o salário base da categoria. E eles ganhavam aquilo lá. Então, onde eu via a diferença, sabe? Eu que dava a cesta básica, eu que fazia, eu que controlava tudo isso lá, né? Onde eu via a diferença? Irmãos, pagava o pessoal no dia 5, sabe? Todos ganhavam o mesmo dinheiro, mesma quantidade, que eu quero dizer, X. Tá? Quando chegava no dia 15, umas lá já vinham, o senhor não pode adiantar, o senhor não pode não sei o quê, tá? Um desespero, dia 20, não tinha mais nada e tal. Nunca veio uma serva de Deus falar isso para mim. Onde eu quero chegar? Era o mesmo dinheiro. Tira 10% ainda, porque elas deviam ser dizimistas. Era o mesmo. Mas nenhuma das servas de Deus chegava e falava, seu Walter, eu preciso disso. Não. O resto, meus irmãos, no desespero, eu quero dizer para você que não é o valor, é o sustentar de Deus na porção. Vocês estão entendendo isso aí? Ganhavam mesmo. Para esses, desespero. Para esses daqui, levava até o final do mês, numa boa. E eram longânimas ainda, às vezes elas emprestavam. Não é assim que a Bíblia diz? Que o servo de Deus vai ter para emprestar. Não é assim? É cumprir a palavra. Então não precisa ser milionário para viver em abundância. Não precisa ser milionário para Deus manter você na porção que você está acostumado. Não precisa, basta ser fiel. Então a vida em abundância tem muitas nuances que nós não entendemos. Pensamos a vida em abundância é milionária. Não! A vida em abundância, a base dela é a paz. A paz de Deus no seu coração. A paz de Deus. Aqueles aqui que têm tido essa experiência de serem dizimistas, sabem do que eu estou falando. Sabem do que eu estou falando. Tá? Sabe do que eu estou falando. Ganha a mesma coisa que os outros, o seu dá e esse aqui não dá.
O seu supre, esse aqui não supre. Tá certo? Então isso é vida em abundância, que nos leva numa multiplicação de Deus grandiosa. E não tem, meus irmãos, multiplicação, além da multiplicação, a primeira e a segunda multiplicação dos pães, tem uma outra multiplicação que nós pregamos aqui outro dia, aí eu fui pregado outro dia, mas é um texto conhecidíssimo. Eu queria, como nos outros que foram conhecidos também, Deus deu outras nuances, eu creio que Ele vai nos levar hoje também na mesma situação, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 5, eu vou ler até o 11 para você. Conhecido, hein? Acho que só eu preguei já um monte de vezes isso aqui. Mas, sabia que a palavra é a comidinha fresquinha? Não é requentada? Não é comida de micro-ondas? Não tenho nada contra micro-ondas, se você tem micro-ondas, amém, use-o. Mas eu digo assim, é aquela fresquinha? É essa aqui. Vamos lá. Capítulo 5, eu vou ler os 11 primeiros versículos, é rápido, você acompanhe, por favor, para a gente ter a noção do que o Senhor vai nos levar. E aconteceu que, apertando a multidão, apertando Jesus, claro, para ouvir a palavra de Deus, estavam ali junto ao lago de Genezaré. Jesus sempre pregando a palavra, para uma no poço, ou para uma grande multidão, como era a maioria das vezes, ele estava pregando a palavra, tá? Esse é o primeiro alimento que o Senhor multiplica no nosso coração. E diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então o que acontece? Jesus estava ali pregando a palavra, concentrado no que ele estava falando, mas ao mesmo tempo ele estava de olho, ele estava observando, mesmo que à distância, ele estava observando lá, e ele viu 2 barcos, não é? 2 barcos que estavam ali, que chegaram ali à praia e estavam lavando as redes. Então, quando nós falamos Jesus pregando aqui, mas Jesus está aqui falando a todos através do Espírito Santo de Deus, mas Ele está sabendo qual é a tua dor no teu coração, Ele está sabendo qual é o teu pedido especial, Ele está sabendo qual é aquilo que te trouxe aqui na amargura, Ele está sabendo aquilo que você está necessitando antes de você pedir. Então, o Senhor tem em nós a atenção necessária, e Ele de longe, né? De longe, ele estava lá e viu que tinha 2 barcos lá. Então ele começou a olhar e viu aquela situação, e na nossa vida ele vê as nossas necessidades, ele vê as nossas mazelas, ele enxerga as nossas virtudes, né? Os nossos erros, os nossos acertos, nada está oculto à mão e aos olhos do Senhor, e nada que está fora do controle da sua mão. Tá? Então, primeira coisa, ele observa sempre, tá certo? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, né, o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Essa foi uma estratégia que Jesus teve, a praia estava cheia, para que eles enxergassem, para que não ficasse amontoado, e que ele pudesse ter vazão no seu ensino, na sua voz. Ele subiu num barco, e afastou um pouquinho no lago, quer dizer, havia uma aguinha que separava dali para lá a multidão, para que ele pudesse ter fluência no que ele tinha que falar. Isso foi uma estratégia, por isso que ele subiu no barco. Ok? Nós sempre nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor em todas as situações ele prega primeiro. Primeira palavra, sempre a primeira palavra. E ele estava aqui pregando aqui, e de repente, né, Jesus prega, e depois ele dá uma ordem a Pedro, uma ordem meio desconcertante para Pedro. Uma ordem que Pedro não entendeu muito, né? Vamos seguir aqui, você vai entender já. E entrando nos barcos, pregava para a multidão. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro olhou e falou assim: peraí, não manja nada, acabamos de chegar aqui a noite inteira, não pegamos nada. Normalmente, nós não conseguimos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não dá para entender. Nós sempre oramos e falamos assim, usamos essa expressão: Deus abre a porta, Deus fecha a porta, Deus faz a porta. Ok?
onde não tem porta. Então, amados, Pedro aqui não estava entendendo muito, né? Mas ele diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, quer dizer, não foi vagabundagem, não foi assim, como eu vou dizer, ficar na moleza ou coisa parecida, nada disso, eles se esforçaram. Se esforçaram. E eu tenho certeza que eles voltaram sem nada nas redes, estavam lavando as redes, indignados, porque eles manjavam muito do que fazia. Pedro era mestre nisso, e não apanharam absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada. Então, ele diz assim aqui, nós estávamos ali e tal, e não pegamos nada, né? E ele fala: faze-te ao mar alto, e Pedro respondeu assim: mestre, a noite inteira nós não apanhamos nada, mas porque mandas, lançarei a rede. Chegamos na chave da questão, chegamos na obediência. Ele não entendia se ali ia ter peixe, achava que não. Ele não entendia que haveria peixe, porque ele falava: vamos bater lata de novo, não vamos pegar nada, né? Mas ele vira e fala assim: mas na tua ordem, na tua palavra eu vou lançar. Irmãos, se a Bíblia não ensina que nós hoje não andamos mais por vista, mas andamos por fé, e isso é verdadeiro, porque quantas vezes você vai fazer um negócio ou alguma coisa, você fala assim: isso não vai dar certo, não vai ter como sair disso, não vai, e Deus muda a situação. Não é o que enxergamos, mas é aquilo que cremos, é o que vale, né? É o firme fundamento das coisas que não se veem, a fé. A fé não dá para eu ver se você tem fé, ou você medir a minha fé. Isso acontece com o procedimento e a confiança que você percebe. Deus sabe a medida, e espere que nós usemos essa medida em nosso benefício. Então ele falou assim: olha, não pegamos nada. Ele podia ser mais grosseiro e falar assim: o senhor não manja nada de peixe. O senhor pode manjar, mas peixe quem conhece sou eu. Mas na tua ordem, obediente, eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. Sabe, irmãos, tem muita gente que gosta de discutir com Deus, e não adianta discutir. Vai por mim, que eu já discuti muitas vezes e apanhei feio. Vai por mim, vai na minha experiência. Não adianta discutir, não adianta. Né? Tem um ditado que diz: a corda arrebenta sempre do lado mais nosso. No nosso. Então não adianta discutir, né? Essa atitude de Pedro, num momento, produz em Pedro uma convicção, tá? Uma convicção, tá? Olha só, porque seguindo aqui diz assim, no 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, quer dizer, onde Jesus mandou jogar, onde ele mandou que você fosse efetivo, onde ele mandou, na segunda ordem dele, sabe? Nós temos que obedecer, irmãos. Às vezes temos algumas coisas na igreja que precisamos obedecer, mesmo que sejam normas, mesmo que sejam... a obediência é uma característica do servo e da serva de Deus. Aliás, se você se considera servo, você está para servir. Eu sou servo de Deus lá na igreja, eu sou servo. Ué, você é servo de Deus, mas não quer servir, você quer que a igreja te sirva? Alguma coisa não está batendo, alguma coisa está errado, alguma coisa não está claro. Veja bem, a igreja não está para servir, nós somos servos, a igreja é o corpo, é a obra, e nós temos que servir a obra de Deus. Tudo agora é vinculado ao que vamos receber, o que vamos fazer. Irmãos, se sou servo é para servir. Então vamos servir a obra, em primeiro lugar. Agora, esperar a recompensa é outra coisa. Sabemos que Deus é recompensador daquilo que nós fazemos, isso é outra coisa. Agora, não é moeda de troca, não é fazer ali uma troca com o Senhor. Eu faço isso na igreja porque eu quero receber isso, quero receber aquilo. O Senhor não é um Deus de troca. É sim, sim, não, não a palavra. Então, amados, temos que entender isso quando o Senhor requer de nós uma posição.
E Pedro, nessa situação toda, ele teve uma convicção, certo? Olha aqui, ele encheu tanto que as redes estavam se rompendo, e fizeram sinal, né, aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Quer dizer, pode chamar os outros para vir para a igreja, porque o peixe para você não vai acabar, o Senhor tem abundância. Parece que nós temos medo de trazer as pessoas, tá? Então a gente ouve algumas coisas que são terríveis. Desculpe eu falar, mas eu ouvi uma vez uma frase da seguinte forma, assim: não vamos encher muito a igreja, porque daí o pastor não tem tempo para mim. Como é isso? A nossa função é encher a igreja, meu amigo. Porque a igreja, o corpo de Cristo aqui, é o local onde se acrescentarão as almas que hão de se salvar. Não é a igreja que salva, mas é o local que você recebe. É o local que o Senhor determinou para você crescer na graça e no conhecimento. É o local que Deus determinou para você tomar uma atitude e falar: eu aceito esse Senhor. É o local que o Senhor nos alimenta espiritualmente para enfrentarmos uma semana brava aí que vem pela frente. Então, todo esse cuidado nós precisamos ter nas coisas de Deus, tá? Então, Pedro estava ali, aquilo foi como se fosse, né, um tapa no rosto dele, porque ele achava que não ia acontecer nada. De repente vem cheio de peixe e ele dá sinal para os outros vêm, enche o deles também. Você lembra do azeite na botija? Enquanto tinha gente e botija para encher, ele não cessou. Enquanto você pregar a Cristo, Salvador e Redentor, passar por essa confiança por os corações das pessoas, não vai faltar Cristo para você não. Não vai faltar. Ele é pleno, Ele é soberano, Ele é tudo. Não falta. Não tenha receio de passar essa bendita semente para frente. Não tenha receio. Vá pregando a tempo e fora de tempo, diz a palavra. Tá certo? Olha só no 8, a convicção e aquilo que Pedro ficou atônito ali. E vendo isso, Simão Pedro, vendo isso o quê? Vendo o que Deus fez, o que Jesus fez, vendo a proporção que o Senhor forneceu para eles ali, vendo a situação que o Senhor propôs ali e cumpriu ali na obediência dele, e vendo isto, tá certo? Vendo isto, vendo o quê? O milagre que tinha sido feito, diz aqui, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, olha só, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro, vendo ali que o Senhor era o Senhor dos ares, dos mares, da terra e de tudo aquilo que há no mundo, ele falou: ausenta-te de mim, Senhor, porque eu não sou merecedor disso não. Ele começou a divisar, ele começou a olhar, a contemplar a grandeza do Deus, que ele andava com ele, mas não tinha ainda experimentado. Não tinha. Ele não tinha percebido como esse Deus era grande, né? Como Ele era soberano, como Ele era potente para poder resolver e solucionar os problemas, até daqueles que ele achava que só Ele manjava, só Ele sabia, tá? Então, amados, nós vemos essa situação, e vendo que a sua obediência havia resultado na vitória. Olha só o que Pedro aprendeu ali, tá? Ele aprendeu que o Senhor era poderoso, que o Senhor era tudo, né? Que o Senhor fez a multiplicação, tá? E ele reconheceu a grandeza do Senhor, de falar: olha, ausenta-te de mim, eu não sou merecedor disso tudo. Eu não esperava isso. Ele não esperava. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor não quer que você se ausente dEle. Quando Ele faz alguma coisa na tua vida, Ele quer você mais próximo ainda. Ele quer você confiante. E não é assim? Quando você começa a orar e começa a dar certo a oração, você cria força. Você fala assim: puxa vida, olha, é força. Eu estou conseguindo. Por isso que é importante que, se você recebeu a oração do pastor, dos presbíteros, de cada um da minha vida, você conta para a gente, fala assim: o pastor, o senhor orou, deu certo. Isso fortalece a nossa fé também.
Isso fortalece o nosso coração também. Isso nos traz um regozijo. Quando o Senhor diz assim, você é o primeiro a colher dos frutos, é esse fruto. É o fruto de você ter a certeza que Deus te ouve. É o fruto de você ter a certeza que Deus é contigo. É o fruto de saber que Deus usa a sua boca para abençoar, uma sementeira santa, para que os corações recebam. É importante o teu testemunho. É importante que você dê esse crédito, não para o homem, para nós como homem, mas para a obra de Deus, para o servo de Deus. Para o servo de Deus, tá certo? Temos aqui várias noções aqui, várias passagens da palavra de Deus, que as pessoas caíram em si, quando viram a grandeza de Deus, o amor de Deus, e puderam, eles mesmos, não julgar, mas eles contemplar o erro, ou a falta de fé, ou coisa parecida, sabe, a intensidade da sua própria fé. Pedro ali não acreditava nisso não, mas Deus mostrou, e ele imediatamente aprendeu, Nós temos um caso específico na palavra de Deus, a respeito disso, que está lá em Samuel, 2 Samuel, também caso conhecidíssimo, 2 Samuel, no capítulo de número 12, o que aconteceu nesse... Depois você lê o capítulo inteiro aqui, tá? Para você ficar bem familiarizado com, né? Isso aconteceu, esse convencimento, né? Através do ensino, através do profeta Natã, que veio para contar aquela triste história que está narrada aqui, né? Eu vou ler algumas partezinhas, para que tem gente que conhece o texto, tem gente que não conhece, né? Aqui Natã, o profeta, ele vai repreender, ele vai falar para Davi. Olha só, o Senhor deu uma estratégia para um expert em pescaria. O camarada a vida inteira ele fazia aquilo, e ele mostrou o local onde ele ia pescar, mostrou que ele sabia as coisas. Ele vai agora e repreende um rei que ele mesmo escolheu, um rei que tinha foi o maior rei de Israel, mas o Senhor não tem por inocente o culpado. Por isso, irmãos, quando o Senhor tem que nos repreender, quando você é exortado em alguma coisa, não fica fazendo biquinho, não fica nervosinho, não fica, eu fui envergonhado, nada disso. A palavra mexeu com você, pula aí, meu amigo, e vem receber a libertação. Ora, faço estava conversando com irmãos, faço alguns apelos aqui, que, irmãos, nunca fiz um apelo, você que está com dorzinha de cabeça, vem aqui, você que está com caspa, vem aqui que eu vou orar para você. Não, os apelos aqui são profundos, de conserto da sua vida espiritual. E então, meu irmão, não tem que envergonhar, quem tem que passar vergonha é Satanás. Tá, nós estamos aqui entre irmãos, ok? E temos que vencer isso. Quando Deus cutuca, ou faz, ou efetua alguma coisa sobre a nossa vida, pega para você, não perde a oportunidade, não deixa o trem passar, e você fica lá na plataforma. Não deixa. O que vão pensar? Eu estou nem aí o que vão pensar, eu quero me libertar, eu quero que o Senhor me liberte, eu quero que o Senhor me dê a vitória. Estou nem aí o que vão pensar. E não deixa passar, não deixa passar a oportunidade. Tá certo? Então aqui, meus irmãos, começa assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, o profeta foi ao rei, e entrando ele a Davi, chegando à sua presença, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. O que aconteceu aqui? Eu vou pulando para você entender. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Tem um rico que tinha muita coisa. O pobre tinha uma cordeirinha só, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos, igualmente do seu bocado comia, quer dizer, da comida dele ele dava para a cordeirinha, tá certo? E do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, quer dizer, dormia tudo junto lá com a cordeirinha é que nem filho, era a única coisa que ele tinha, não tinha mais nada. Tratava ela, porque devia dar talvez um leitinho lá, qualquer coisa assim, que sustentava a família. Era ente querido,
não é verdade? E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e as suas vacas para guisar para o viajante que viera, e tomou a cordeira do homem pobre. Veio, o que ele pegou? Ele pegou, foi buscar, não do rico, mas do pobre, a única coisa que ele tinha para servir para o viajante. Está certo? Então o furor, quando ele estava falando isso para Davi, e Davi se acha, como Pedro se achava um grande pescador, Davi se achava um grande benemérito também. A mesma situação, mesma coisa, se achava bom. E o furor de Davi se acendeu de uma grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, aquele que obrigou o pobre a dar a sua cordeirinha, a única que ele tinha. Ele falou: esse camarada é digno de morte. Olha o rei falando, sabe? Sempre, né, no olho do outro arde menos, né, no seu. Você sempre... quando é com os outros é uma beleza. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós precisamos, como crentes, como servos de Deus, tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós pleiteamos, tudo isso que nós pregamos, tem que valer primeiro na nossa vida. Viu? Com o filho dos outros, faz isso, toma providência, faz isso. Oh, como que você não tomou uma providência? O camarada vem, quando é com seu filho, aí, sabe? Crente não tem que passar a mão na cabeça de filho. Vou dizer de novo para você. Você vai cobrar isso um dia. Crente não tem que passar a mão na cabeça de erro. Seja do filho, da filha, de outro. Aliás, se você não corrigir o teu filho, você está prejudicando o teu filho. Você está estragando o teu filho. Tá certo? A regra vale sempre para os outros. Para o de casa, não, sabe o que lá, tal. Não é assim. Não é assim. Não pode funcionar assim. Não devemos. Porque é nosso, então pode. Não. O rei aqui falou: é digno de morte esse cidadão que está fazendo aí, tá? E diz assim: e pela cordeira, estou lendo o 6, tornará a dar o quadruplicado, porque fez coisa e porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele ainda, além dele ficar irado, ele ainda julgar, ele ainda sentenciou. Ele falou: esse camarada vai ter que pagar 4 vezes o valor para ressarcir. 4 vezes. Que era a lei naquela época. Quando você devia alguma coisa para as pessoas, era 4 vezes que você pagava e tal. Ok? O que vai chegar? Um pouquinho para frente lá. Ele fica irado, faz tudo isso, provoca a sentença, e Natã fala assim: sabe quem é esse homem? Esse homem é o Senhor, é o rei. Toma cuidado com o que você profere na sua boca. Toma cuidado com a sentença que você profere na sua boca. Porque às vezes, e muitas vezes, a sentença é contra você mesmo. Porque quando nós julgamos o outro e não olhamos a trave do nosso olho, nós estamos julgando a nós mesmos. Tanto é, que ele reconhece isso tudo aí. E o que aconteceu com Davi, hein? Ele perdeu 4 filhos, amigo. Viu? Ele sentenciou. Ele falou: o homem que fez tal coisa vai pagar quadruplicadamente. Pagou. Toma cuidado, porque se a gente sentencia, né? Ó Senhor, está nas tuas mãos aí, faz a tua vontade e tal e coisa, a gente sentencia. Às vezes a sentença é contra a nossa vida, porque estamos pior do que aquele que estamos julgando. O rei, aí não teve como. Você leia a história depois, Aminon e Jonathan lá e tal, os 4 filhos deles lá. Absalão. E ele, sabe, e o próprio filho que ele teve com a Betseba. Ok? Por quê? A alusão era essa, a historinha da cabritinha lá, da cordeirinha. Ele estava no seu alpendre, passeando como rei, e ele olha
a mulher de Urias, né? Bonita, devia ser bonita para chamar a atenção do Davi. Ele podia ter a mulher que ele queria, era rei. Ele só pedir, mandar chegar, mandar buscar. Ele olha e vê e deseja, cobiça a mulher de Urias. Certo? E depois ele vai, procura saber quem é. Eles falaram que ela era a mulher desse capitão dele, aí, desse comandante dele de Urias. Ele arma a situação toda para pôr o Urias na frente da batalha, para Urias morrer. Sabe? E ele fica com a mulher. E ele tem um filho com a mulher. E esse filho morre, justamente nessa sentença aí que ele disse antes. Tá? Por que ela era igual a única cabritinha, a única cordeirinha? Porque Urias só tinha ela de esposa. E ele poderia ter outras tantas, mas ele quis aquela. A diferença da inveja e da cobiça, que são duas porcarias extremas, satânicas. A inveja, você quer alguma coisa igual àquele que você está olhando e está invejando. Por exemplo, você quer, o seu vizinho comprar um carro novo. Você inveja ele e fala assim, eu quero um carro novo, igual aquele lá. É igual, é inveja, ele quer igual. A cobiça é mais ainda, a cobiça é terrível, porque a cobiça, ele não quer um carro igual, ele quer aquele. Ele poderia procurar uma mulher bonita como Betseba, poderia, mas ele queria aquela. Percebe? E então ele pagou o preço aqui, e pagou de forma terrível o preço aqui, tá? Então é uma triste história, né? Esta condição faz com que as pessoas tomem decisões radicais em suas vidas, tá? Radicais em suas vidas. Eu quero, no versículo de número, eu anotei aqui, queria achar. Ó, versículo 11. Olha o que o Senhor diz aqui através do profeta. Ó. O 10 e 11. Tem duas situações aqui que ele paga por isso. Agora, pois, o profeta está falando para o rei Davi, não se apartará a espada jamais da tua casa. O rei Davi é rei de que nação, irmãos? Israel tem paz? Não tem. Quando eles não brigam com os palestinos, eles brigam entre eles, os ortodoxos e tal e coisa. Isso já vem lá de trás. Não cessará a espada na casa de Davi. Não adianta. Isso é o Senhor que disse. Não apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Olha o 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Olha só a sentença. E tomarei tuas mulheres, está vendo que é no plural aí? Urias só tinha uma, mas ele tinha outras. Lembra da historinha que o rico tinha vários cabritinhos, o outro só tinha uma? E suscitarei a mesma da tua casa o mal sobre ti. Tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, quer dizer, na tua cara, certo? E as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Sabe o que aconteceu? O filho dele, quando brigou com ele, quando ficou inimigo do próprio pai, foi e dormiu com as concubinas do pai. Olha que afronta. Mas isso já era a sentença que o Senhor tinha dado lá através do profeta Natã. Já tinha realizado isso. Então, irmãos, nós temos que entender a vida em abundância é uma coisa, nós temos que entender a multiplicação do Senhor na nossa vida é outra coisa, mas nós temos que sermos obedientes às coisas de Deus, obedientes, tá? Depois o que aconteceu com Davi? Ele molhava os lençóis às noites de choro, ele encharcava os lençóis com as suas lágrimas, meu amigo. E você acha que ele sofreu pouco de ver um filho enforcado, o outro matou o outro estuprou a própria filha? Você acha que ele gostou disso? Irmãos, a desobediência, a cobiça, o desejo desenfreado, o desequilíbrio, traz essa consequência. Traz essa consequência para a nossa vida. Então nós devemos aí estar firme nas coisas.
Mas eu falei daquela pesca maravilhosa, que veio os peixes, tudo. Aí vai Jesus, morre na cruz, é cumprido todas as coisas, e ele aparece depois no final, novamente a esses pescadores, lá em João 21. Estou pulando algumas coisas aqui, tinha mais coisas, mas o tempo hoje urge. Vamos lá. Difícil, né, a gente pular etapas, mas vamos indo. João 21 diz assim: depois disso, Evangelho de João 21, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, ele já tinha se ressuscitado, tá? Junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam ali juntos, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, quer dizer, a turma toda estava ali, certo? E outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, né? Desanimado. O desânimo tinha tomado conta deles, eles estavam desanimados. Pedro, além disso, ainda tinha forte remorso, ainda forte arrependimento, sentimento de desespero, porque esse mesmo Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. 3 vezes. Então no coração dele ardia isso de uma forma terrível, né? Por aquilo que ele tinha feito. Então, eles precisavam de alguma coisa de consolo, eles tinham que fazer alguma coisa para distrair, para consolar. Então eles resolveram fazer o quê? Voltar para trás. Porque lá no começo, quando ele falou de Pedro, ele falou assim: Pedro, não fica, eu vou fazer você pescador de... Ele continuava pescador, Deus só tinha mudado o produto. Ele ia usar toda a experiência dele, ele ia usar todo o cabedal dele, certo? Mas ele ia pescar homens agora. Através do anzol? Não, através da palavra. Tá certo? Então o que acontece nessa segunda aqui? Esse mesmo Pedro, que recebeu aquele sinal, que ficou entusiasmado com aquilo, ele tinha desanimado. O senhor tinha morrido, não sei, não apareceu e tal. Eles ali, vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer? Vamos voltar para trás. Vamos pescar de novo. Ué, mas Deus não tinha já tirado vocês disso? Eles não largaram tudo para servir e seguir Jesus? Por que então voltar? Por que então voltar? Quantas vezes você está na igreja, você está firme na igreja, o diabo quer que você volte. O diabo quer que você perca a esperança. Ele quer que você desanime. Ele quer que você só contemple na sua vida a única situação: voltar. Retornar. É isso que o diabo quer fazer com você. Eles voltaram a pescar. Ele falou: vou pescar. Olha só. Ele disse assim: vou pescar. Disseram-lhe eles, os outros: também nós vamos. Você sabe que isso é uma praga. O desânimo, a falta de fé, a falta de vontade de fazer as coisas. Você não faz nada e fica enchendo a cabeça do outro para não fazer também. Isso é contagioso dentro da igreja. Isso derruba a igreja. Isso derruba a igreja. Aquela historinha que uma maçã apodrece a caixa é verdadeira. Porque vai falando, vai falando, vai falando. Vai falando. Sabe? Estraga aquela que está boa. É que nem você começa a namorar fora da igreja ou dentro da igreja, não importa. Você pode. Mas vê a sequência do namoro. Vê o que Deus tem proporcionado. Vê. Né? O que Deus vai preparando. Para que não seja jugo desigual. Para que seja um só corpo, uma só fé, um só batismo, uma só vitória. Em nome de Jesus. Então, amados, eles falaram: vou pescar. E contaminou o resto. A turma falou: já que o Pedro, que é o que era o mais chegado, eu vou também. Por isso nós, mais antigos da igreja, temos que ser exemplo para os mais novos. Exemplo. Eles vão olhar para o pastor, mas vai olhar para todos os oficiais, vai olhar para todos os mais antigos. Porque eles esperam um exemplo. Eles olhavam para Pedro,
era o que era mais chegado, era o que tinha mais perto do Senhor, era o que resolvia as coisas, era o que cortava a orelha do centurião, era o Pedro, né? O tal do Pedro. Esse camarada volta para trás, todo mundo volta com ele. Não há um versículo que diz assim: você fere o pastor e as ovelhas se dispersam. É mais ou menos isso. Então nós, como mais antigos da igreja, mais velhos da igreja, temos que tomar esse cuidado. Que estamos sendo espelho de quê? Estamos sendo exemplo de quê? Para os novos que entram na igreja. Ele vai olhar e falar assim: se aquele que tem 550 mil anos de igreja está fazendo isso, eu vou fazer também. E que Deus castiga, ele está vivo. Está certo? Mas nós vamos dar conta desse sangue. Isso é que é. Não é só o pastor que dá conta, não. O pastor dá conta de todos, mas cada um, sim, daquele que desvia, meu amigo. Então toma cuidado da sua atitude de não tirar alguém da igreja. Toma cuidado da sua atitude de não levar a um desânimo na vida da pessoa. Toma cuidado. Nós vamos dar conta disso. Temos que tomar esse cuidado. Voltar para trás. E o que aconteceu aqui, meus amados? Olha só. Estavam juntos, disse Simão: vou pescar. Disseram eles, estou lendo 21:3. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. Eu quero dizer para você o seguinte, meu amigo: não adianta você voltar para trás, você não vai pegar nenhum peixe mais. Não adianta você voltar para trás, porque você não vai ter nada que vai te consolar lá, não. Não adianta. Voltar para trás não traz o peixe, não. Voltar para trás, o diabo já roubou tudo que é teu. Voltar para trás, o diabo tirou até a tua esperança, a tua fé, a tua alegria de salvo. Já roubou. Aquele que olha no arado, pegou no arado, não olhe para trás, diz a palavra de Deus. Porque o olhar para trás às vezes ilude. Sabe? Toma cuidado com isso. Olhar para trás, meus irmãos, não traz nada. Nada. Isso que eu quero dizer. Você não vai conseguir nada. Não vai melhorar em nada. Muito pelo contrário, você vai ficar na mão do diabo. 7 vezes mais forte sobre a tua vida. Vamos seguir aqui lá em Números, eu estou lembrando aqui, eu anotei só o Números, mas eu lembrei do texto. Lá em Números, o povo lá tinha saudade dos pepinos, dos melões, né? Tinha saudade das coisas do passado. Não sabiam que estavam ali diante do pão da vida, não sabia que ali eles iam ter vida e vida em abundância, estavam com saudade dos pepinos e dos melões lá. Se eles quisessem alguns pepinos, eu tenho um monte para resolver essa semana, eu dava uns para eles. Mas é assim que funciona. Não temos nada, no nosso passado não temos nada a resgatar, irmãos. A palavra de Deus diz assim, a figura desses que foram batizados, eis que as coisas passadas lá, velhas, já passaram, ficaram lá para trás. E eis que tudo agora se faz novo. Deixa as coisas para trás. Está desenterrando o defunto por quê? Deixa para trás. Deixa para trás. Amanhã Deus pertence, diz a palavra. Vamos com Ele. Tá? Olha que interessante. Veja bem. E sendo já de manhã, não apanharam nada. E sendo já de manhã, quer dizer, eles já tinham visto esse filme, a noite inteira não pegaram nada. Nem um lambarazinho lá, nada. Um beijinho assim, nada. E disse assim: e já sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Isso nós já pregamos, de não conhecer e tal. Disse-lhe Jesus, disse-lhe: filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha que Jesus perguntou para eles. Será que Jesus estava sendo irônico? Hein? Acho que estava, né? Tirou uma, né? Aí, seus mané, vocês voltaram? Ficaram a noite inteira? Vocês não pegaram nada. Porque quem volta para trás não tem nada. Não volta com nada. O diabo já te depenou. Ok?
Mas Jesus falou, tem alguma coisa de comer aqui? E eles responderam para ele o que aí? O que está escrito aí? Não. Lógico que não. Quando você volta para trás, você não tem nada mais para dar. Quando você volta para trás, você não tem mais nada do que oferecer. Não tem mais nada. Nada, nada. Que coisa. Olha só, o 9, né? Logo que saltaram em terra, peraí, antes aqui, eu vou no 6. Aí ele falou, responde, não. Então o que Jesus falou assim, os seus incrédulos? Ou vocês que têm amnésia? Ou vocês que não perceberam lá da outra vez? Porque tem crente que tem amnésia. Tem crente que vem choramingar e eu conheço a pessoa há 20 e tantos anos já. E eu falo assim, peraí, mas você está chorando por quê? Aí eu começo a lista. Ué, você chegou aqui, Deus te deu isso, te deu isso, te deu isso, te fez isso. Foi pregado aí, Arroz pregou isso aí, a mesma coisa, é isso aí. Te deu isso. Estou cansado de jogar em face. Aí eu sou grosseiro, mal educado, tudo. Mas eu sou obrigado a fazer isso. Deus te deu isso. Eu sei, porque eu orei e ouvi. Te deu isso, livrou você, te deu isso, e eu não chego nem no final da fila, a pessoa já, tá certo. Não chego nem no final da lista. Eles tinham já visto isso. Aí o Senhor diz assim, lança a rede à direita do barco e achareis. E aí lançaram-na, pois, e já não podiam tirar da multidão de peixes. Quer dizer, já tinha outra vez. Quantas vezes Deus vai ter que se manifestar na nossa vida para nós entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade para nós? Quantas vezes? Quantas vezes Deus vai ter que nos livrar? Quantas vezes Deus vai ter que nos dar saúde? Quantas vezes? Eu estou batendo na trave aí faz tempo. Não faz uns anos atrás eu tive um corte na perna, que os mais antigos aqui sabem, por 3 milímetros eu não peguei a veia lá que irriga lá, tudo lá. Todo mundo tira a vesícula, vai de manhã, tira a vesícula de noite e vai embora para casa. Eu fiquei 14 dias internado, 4 na UTI. Você acha que o diabo gosta de mim, não? Será? Acho que não. Mas eu bem sei quem gosta de mim. Eu bem sei quem me ama. Eu bem sei quem me segura. Eu bem sei quem me livra. Eu bem sei. Eu bem sei, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Você pensa que o diabo gosta? Se ele pudesse me matar, ele já tinha me matado, irmãos. É que o Senhor me guarda. O sangue de Jesus que cobre a minha vida e cobre aquele que crê. Não é pastor, não é carteirinha, é para aquele que crê. Que conversa é essa? Eu vou quando o Senhor quiser, quando Ele desejar, quando Ele chamar. Não é quando o diabo deseja, não. Ele vai morder a cauda dele, porque não vai adiantar. O que aconteceu lá? Vocês têm alguma coisa? Não temos nada não. Então, será que vocês não têm nada? Não aprenderam? Joga de novo ali, ó. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Filhos, calma. Eu vou mostrar onde você vai jogar. Eu vou mostrar o teu próximo passo. Eu vou pôr no teu coração aquilo que você tem que seguir. Eu vou botar na tua mente, e você só deixa o Senhor usar, só deixa o Senhor entrar, não faça barreira de incredulidade e deixa Ele operar no teu coração. Deixa Ele fazer. Nós barramos o Senhor com a incredulidade. Nós barramos o Senhor porque queremos a nossa cobiça. Ele não diz que não cobiça coisa nenhuma. Tá certo? E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200, levando a rede cheia, a mesma coisa, é igualzinho que aconteceu lá. Logo, por quê? Porque o Senhor Jesus, lá, Ele não tinha ressuscitado ainda, aqui já. Isso aqui mostra o quê? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Não tem sombra de variação no Senhor. Ele é o mesmo. E Ele curava lá, Ele cura você hoje e vai curar amanhã aquele que crê.
Ele vai suprir a necessidade lá, supriu hoje na tua vida e vai suprir daquele que crê na frente. Não muda. Não tem sombra de variação no Senhor, não. Olha o 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e o pão. E disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Mas eu não preciso mais dele não, o meu já está aqui assado. Está assado aqui. Seus famintos, vocês pensam que é o quê? Pensam que eu preciso comer dos seus peixinhos? Sou eu que te dou. Ao contrário, vem comer do meu que está aqui. Ó, pronto. Assadinho já. O que nós fizemos para Deus? E tinha um pãozinho ainda, né? O que nós fizemos para Deus? O que nós plantamos para ter salvação? O que nós fizemos de ato de redenção na nossa vida? Absolutamente nada. Ele fez por amor, Ele fez porque é de graça e pela graça, porque não somos merecedores de absolutamente nada, mas é pela misericórdia, pelo amor, pela bondade, pela piedade, pela misericórdia de Deus é que Ele opera. Não é porque merecemos, que não merecemos nada. Porque se demorar um pouquinho, lá vamos nós lá atrás da redinha de novo, lá vamos voltar lá para trás. O cara começa na obra cristã, daqui a pouco, não é bem isso, não. Daí volta lá, e é como o porco que volta para o despojador, a porca que volta para o despojadouro de lama, ou senão o cão que volta para o próprio vômito, diz a palavra. Temos que largar o arado mais. Tem hora que o arado vai que é uma beleza, tem hora que vai ter umas pedras, e você precisa ter força, empurrar, e dar o melhor de você. Pô! Mas voltar para trás, nunca mais. Eu não entendo. Quem sai da idolatria, sai debaixo daquilo, eu saí debaixo de umbandismo, como é que eu vou voltar para isso? Eu estou que nem o apóstolo que disse, olha, ô Senhor, só Pedro disse, eu próprio, disse assim, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de, onde eu vou achar isso? Numa estátua? Numa fotografia? Em pessoas? Não, há um só mediador, há um só intermediário, há um só redentor, há um só que liga você ao Pai, e esse é Jesus. Jesus. Quando você está, quantas vezes a gente vai orar com a pessoa, ela fala, eu estou num vazio, não é verdade? E é preciso reconhecer o vazio, em primeiro lugar, e aprender que a restauração vem do Senhor. Deus preenche o vazio. Deus preenche aí a tua necessidade. Deus preenche toda a situação que você tem na sua vida, né? Não precisa abrir não, eu vou ler para você, mas pode anotar aí, Efésios 3:20, diz o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer todo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É muito mais do que pedimos, é muito mais do que pensamos, o que Ele faz para nós. Olha que coisa. Ele veio como Salvador, quando ninguém achava que precisava de salvação. Ninguém precisava de salvação. Eles não achavam que precisava. Ninguém se achava condenado. Ele veio gratuitamente, ele veio por amor. Ele desceu do trono dele e se fez carne. O Verbo se fez carne e veio entre nós. E veio como nós? Não, veio abaixo de nós, porque ele veio do Pai, nós estávamos aqui no charco, ele veio, ele desceu abaixo de nós, porque ele disse que ele é a nossa rocha, ele disse que ele é o nosso sustento, ele sustenta os nossos pés, ele desceu abaixo, para poder erguer. Invariavelmente o ser humano não baixa nem a serviço, nem a serviço, nem a serviço. A palavra de Deus diz que o Senhor está com a mão estendida para abençoar a tua vida. O que nós devemos fazer? Nada. A mão está lá, é fazer isso aqui, ó. E entrar debaixo da mão dele. É dobrar serviço. É quebrar a arrogância. É quebrar a soberba. É quebrar a altivez. Sabe? É baixar isso aqui, e colocar a cabeça debaixo da mão dele. E a bênção é retornada. Está certo, irmãos? Isso que é o que acontece com as coisas.
Deixa eu ver esse texto, é o último texto que eu marquei aqui, mas não lembro dele não. Deixa eu achar aqui. Porque às vezes Deus vai acrescentando, eu marco os textos, né? Vamos lá, vamos ver. Para terminar. É o texto que fala sobre Abraão, e eu só pus para concluir, não é? Porque Abraão creu, olha só. Como está escrito, eu estou lendo Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se elas já fossem. É aquela famosa oração, Senhor, traz à existência o que o teu servo precisa. Traz à existência aquilo que tua filha, o teu filho está precisando. Ele não precisa roubar de um para trazer, que nem Satanás faz. Ele não precisa tirar de outro, despojar de outro para dar para esse. Ele cria. A minha porção é a minha porção, a sua porção é a sua porção, a sua porção é a sua, cada um tem a sua. Ele cria para você. Ele não precisa despojar e tirar, subtrair de um para dar para outro. Ao contrário, Ele é um Deus que multiplica. Não começamos a pregação assim? Como é que está a sua serviço? Está difícil de fazer isso, filhos? Não faz isso porque será que vão pensar alguma coisa? Ou será que o seu coração não está agradecido, ainda está cobrando de Deus alguma coisa? Ou você está, né? Você precisa crer que Ele traz à existência a tua necessidade, aquilo que você precisa. É isso que eu quero que você entenda hoje, que faz parte do versículo que começamos, a vida em abundância. Amém? Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu não vou fazer apelo de nada hoje, eu vou orar por todos hoje. Porque eu tenho certeza que todos nós hoje entendemos que se você volta para trás, meu amigo, nada você tem, nem para dar e nem para você. Não deixa de caminhar com o Senhor, não volta para trás, não volta na situação que você estava, não volta a ter o teu coração empedrado, não volta a ter no seu coração os sentimentos que não procedem de Deus, não volta a ter dúvida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu agora peço a Tua bênção sobre cada um de nós, para que nunca, Senhor, tenhamos esse sentimento de voltar para trás, de largar, de recusar, de, Senhor, não fazer conta daquilo que o Senhor já nos deu, abençoando a nossa vida. O maior presente que o Senhor já deu na cruz do Calvário, mas ainda o Senhor diz que fora isso, a vida vem e a vida é abundante. Então, Senhor, faz isso, Senhor, na nossa vida. Faz isso na nossa vida, acrescenta, Senhor, aquilo que estamos precisando. Se tem alguém com dor aqui, com alguma enfermidade, acrescenta saúde, Senhor, em cada um agora, em nome do Senhor Jesus. Eu estou repreendendo, expulsando o espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém está com contenda, se alguém está com sentimento de desistência, se alguém está querendo voltar para trás, entenda, lá atrás não tem mais nada para nós. Nós vamos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória para frente, porque seguimos o alvo da soberana vocação, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Nos abençoa nessa semana, guardando a nossa entrada e a nossa saída, nos sustenta nessa semana, sustentando o nosso deitar e o nosso levantar, nos livra desse vírus, seja qual for aí a etapa dele, a mutação dele. O Senhor é poderoso para colocar aí o sangue de Jesus sobre a nossa vida, e é um escudo contra toda enfermidade e todo mal, em nome do Senhor Jesus. Nos dá a tua bênção, que enriquece, não acrescenta dor nenhuma, e está conosco, Senhor, todos os momentos que necessitamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor disser, filho, filha, joga aqui a rede, joga com fé, porque assim virá, Senhor, cheia de peixes. A vitória é certa, né? A vitória é daquele que crê, a vitória é daquele que busca, a vitória é daquele que contempla isso, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória.